Cada uma das 12 tribos de Israel está conectada a um mês judaico, a uma constelação e a um sentido espiritual específico. Isso não é uma invenção moderna, está na tradição há milhares de anos. E hoje você vai entender qual é a verdadeira relação que isso tem com a Bíblia, as 12 constelações e as 12 tribos de Israel. E ao final desta aula, vamos acabar com um grande equívoco que tem se espalhado na internet sobre este assunto. Eu sou o Rav Isaac e este é o segundo vídeo da nossa série onde estamos mostrando que a Bíblia não apenas reconhece as constelações, como elas fazem parte da estrutura espiritual da criação. No vídeo de hoje, você vai aprender qual é a ligação exata entre cada mês bíblico, cada mês judaico, com cada tribo, com cada constelação e com cada sentido da nossa realidade humana. O que isso significa para você hoje, independentemente de qual tribo seus pais biológicos descendem e como você pode utilizar isso a favor da sua elevação espiritual. E por que existe por aí uma confusão sobre pertencer a uma determinada tribo de Israel por causa do mês em que você nasceu? Portanto, vamos direto ao ponto. Antes de falar das tribos em si, nós precisamos entender o que a tradição judaica realmente diz sobre as constelações. Maimônides, o Rambam, na sua obra Mishneh Torah, explica que a nona esfera celestial da criação foi dividida pelos sábios em 12 partes. Cada parte recebeu um nome baseado nas formas que aparecem nas estrelas, sendo essas as Mazalot: cordeiro, touro, gêmeos, caranguejo, leão, virgem, balança, escorpião, arco, cabra, balde e peixes. Ou seja, as 12 constelações do zodíaco são reconhecidas pela tradição judaica há mais de 1000 anos, e isso não é paganismo, é ciência celestial descrita pelos sábios de Israel. Mas de onde veio todo este conhecimento? A resposta está num livro chamado Sefer Yetzirah, um dos textos mais antigos da nossa mística da espiritualidade judaica. Lá está escrito que Abraão, nosso pai, contemplou, pesquisou, compreendeu as estruturas da criação, incluindo os astros. Então Deus se revelou a ele. O texto diz que Deus o conduziu nas 12 constelações. E mais. Os comentários explicam que Abraão foi escolhido para ser o primeiro judeu porque ele já tinha este entendimento. Ele lia a assinatura divina expressa na criação, inclusive nos astros. Portanto, quando alguém diz que a astrologia é proibida ou que não é coisa de alguém que acredita na Bíblia, essa pessoa simplesmente não conhece a sabedoria profunda que os nossos sábios descreveram sobre o assunto. Então agora sim, vamos ao coração desta nossa aula. O calendário judaico tem 12 meses. Cada mês tem uma energia única, um propósito espiritual, um conjunto de eventos que aconteceram nele. E a tradição nos ensina que cada mês está conectado a uma das 12 tribos e a uma constelação em específico. Mas não é uma conexão arbitrária, decidida por homens. Existe uma lógica profunda e nós vamos conhecer agora. O primeiro mês do calendário religioso bíblico é o mês de Nissan. Qual é a energia deste mês? Nissan é o mês da redenção. Foi em Nissan que o povo de Israel saiu do Egito. E foi em Nissan que começou a nossa existência como nação livre. Qual é a tribo de Nissan? Judá. Judá significa louvor. Judá é a tribo da realeza. O rei Davi veio de Judá. O Messias veio de Judá. No deserto, a tribo de Judá ia na frente de todos, exercendo liderança, coragem, redenção. A constelação de Nissan é a constelação do carneiro. Áries, em hebraico, Talê. Agora, qual é a conexão? No Egito, na véspera da saída, cada família israelita sacrificou um cordeiro. O cordeiro era o Deus no Egito. Os israelitas mataram o símbolo máximo do poder egípcio, e o cordeiro é o animal da redenção.
E quem liderou este movimento? Judá. A liderança de Judá se expressa através deste cordeiro. Humildade que se torna força. Qual é o sentido controlador do mês de Nissan? A fala. Por quê? Porque em Pessah, o mandamento principal é contar a história da saída do Egito, porque a redenção vem pela palavra. A conexão final é: Judá lidera. Ares, o carneiro, é o cordeiro do sacrifício. Nissan é o mês, portanto, da redenção, onde tudo se alinha. Depois de Nissan, nós temos o mês de Iyar. Iyar é o mês do refinamento. Na Bíblia, ele é chamado de mês de Ziv. Ele acontece e está localizado entre Pessah e Shavuot, duas festividades bíblicas. Entre uma coisa e outra, nós temos os 49 dias, o período do Homer. São dias de aperfeiçoamento interior, de contar cada dia, de subir degrau após degrau. Iyar é o mês deste processo. A tribo que rege o mês de Iyar é a tribo de Issacar. Issacar é a tribo dos estudiosos da Torá. Jacó abençoou Issachar como um jumento de ossadura forte, um animal de carga que carrega peso, o peso do estudo, a persistência de carregar a Torá. A constelação é a constelação de touro, em hebraico, choro. Touro é força, é persistência, é trabalho constante. A conexão é, assim como o touro, ara o campo sem parar, e Issachar estuda a Torá sem cessar. O sentido de Iyar é o pensamento, porque o estudo exige disciplina mental. Não é inspiração súbita, é trabalho árduo e diário. Depois temos o mês de Sivan, o mês da revelação. No dia 6 do mês de Sivan, recebemos a Torá no Monte Sinai. Os céus se abriram, Deus falou e o povo ouviu a voz divina. A tribo deste mês é a tribo de Zevulun. Zevulun era o comerciante. Ele trabalhava, navegava, fazia negócios e sustentava Issacar para que este pudesse estudar. Sem Zevulun, Issacar não teria o que comer. Sem Issacar, Zevulun não teria direção espiritual. Eis uma parceria. A constelação de Sivan é a constelação de Teomim, gêmeos. Gêmeos é dualidade, dois que caminham juntos. Nos levando à conexão de que, no Monte Sinai, recebemos duas Torás, a Torá escrita e a Torá oral, também duas tábuas da lei. Uma não vive sem a outra, assim como Zevulun e Issachar não vivem um sem o outro. E o sentido de Sivan é caminhar, porque o povo caminhou em seu encontro a Deus, e caminhar juntos é a essência de toda a parceria. Depois temos o mês de Tammuz. Tammuz é o mês da visão, mas também o mês da queda. No dia 17 do mês de Tammuz, as muralhas de Jerusalém foram rompidas. Começou o caminho para a destruição do templo. E antes disso, em Tammuz, o povo pecou com um bezerro de ouro. A tribo de Tammuz é Ruben. Ruben significa vejam, um filho. Leia disse, Deus viu minha aflição. Ruben era o primogênito, mas perdeu seu direito por conta de um pecado. A constelação de Tammuz é a constelação de Câncer, em hebraico Sartã, que significa caranguejo. O caranguejo tem uma carapaça dura, proteção, mas também significa fechamento. A conexão é, Tammuz é o mês em que a visão foi distorcida. O povo viu o bezerro de ouro e o chamou de Deus. Ruben perdeu a sua posição porque não enxergou claramente. O caranguejo se protege, mas também se esconde. O sentido de Tammuz é justamente a visão, mas uma visão que precisa ser protegida. Não para enxergar qualquer coisa, mas para enxergar a presença de Deus mesmo na escuridão. Depois vem o mês de Av, o mês mais pesado do ano. No dia 9 de Av, os 2 templos de Israel foram destruídos. Gerações inteiras em luto. É o ponto mais baixo do calendário bíblico, do calendário judaico. A tribo de Av é a tribo de Shimon. Shimon significa Deus ouviu, porque Leia, sua mãe, disse, Deus ouviu que eu era odiada. A tribo de Shimon tem uma história complicada. Foi a tribo que mais sofreu, mas também que aprendeu a clamar. A constelação de Av, qual é? Leão. Em hebraico, Ariel. O leão é o rei dos animais,
força, majestade. Mas em Ave o leão parece derrotado. Os templos caíram. Qual é a conexão? Ave nos ensina que mesmo quando o leão parece fraco, a força ainda está ali mesmo que escondida. O sentido de Ave é a audiência, o ouvir. E no momento de maior silêncio é o momento em que precisamos ouvir a Deus. Shimon significa Deus ouviu, mas em Ave somos nós quem precisamos ouvir. Esperar a redenção que está pronta a vir. Elul é o mês que vem depois, o mês do arrependimento. É o mês que nos prepara para Rosh Hashanah e o dia do Yom Kippur. Durante Elul, tocamos shofar todas as manhãs nas sinagogas. É o tempo de acordar, de revisar os atos do ano e de pedir perdão. A tribo de Elul é a tribo de Gad. Gad era guerreiro. A Torá nos diz que os filhos de Gad eram homens valentes, prontos para a batalha. Eles não esperavam, eles agiam. A constelação de Elul é a constelação de Virgem, em hebraico, Betulá. A Virgem simboliza pureza, um novo começo, algo que não foi manchado. A conexão, arrependimento é ação. Não basta sentir culpa, é preciso agir, mudar, se preparar, porque Gad age. Virgem representa a pureza que se busca. O sentido de Elul é ação, porque sem movimento não há arrependimento. Depois temos o mês de Tishrei, o mês do equilíbrio. E aqui nós temos no início dele, Rosh Hashanah, o dia do julgamento. Deus pesa nossas ações na balança. No dia 10 temos Yom Kippur, o dia do perdão. E em Sukkot, no dia 15, temos a festa da alegria. 3 festas, 3 energias, mas todas pedindo por equilíbrio. A tribo de Tishrei é a tribo de Efraim. Efraim significa frutífero, porque José disse: Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. Efraim é a tribo que floresce em uma terra difícil. A constelação de Tishrei é Libra, em hebraico, Mosnaim, balança. Justiça e misericórdia pesadas juntas. Conexão, Efraim aprendeu a produzir frutos em meio à adversidade. Isso exige equilíbrio, sem desespero, sem ilusão. A balança de Libra é o símbolo de um julgamento justo. O sentido de Tishrei é o tato, o toque físico do lulav, do etrog, que nos conecta com a terra e com os céus ao mesmo tempo. Depois nós temos o mês de Reshvan, o mês esquecido. É o único mês bíblico sem feriados. Nenhuma festa aparece nele, nenhuma comemoração há. Por isso ele é chamado pelos sábios de Mar Reshvan. Reshvan, amaro. A tribo de Reshvan é a tribo de Manassés. Manassés significa fazer esquecer, porque José, seu pai, disse: Deus me fez esquecer todas as minhas aflições, esquecer a dor para poder seguir em frente. A constelação de Reshvan é Escorpião. Em hebraico, Akrav. O escorpião é venenoso, perigoso, mas também é um símbolo de transformação. O que é venenoso pode também ser curado. A conexão é: Reshvan é o mês do silêncio, sem festas, sem barulhos, é quando você desce para a profundidade da sua alma. O escorpião representa essa descida ao escuro. O sentido de Reshvan é o olfato, o sentido mais espiritual, o que sobrevive mesmo quando tudo mais morre. É no vazio que você aprende a sentir o que realmente importa. Depois, temos o mês de Kislev, o mês dos milagres. Neste mês, celebramos a festa de Hanukkah. O milagre ali não foi o mar se abrindo, foi menor, um pote de óleo que durou 8 dias. Um milagre escondido, muito discreto. A tribo deste mês é a tribo de Benjamim. Benjamim era o filho mais novo de Jacó, nascido da dor da morte de Raquel. Benjamim carrega uma força oculta, o caçula que se tornou guerreiro. A constelação de Kislev é o Sagitário, em hebraico Keshet, que significa arco. O arco atira flechas para longe, alcança alvos que parecem distantes. A conexão é que Benjamim é a tribo que nunca se curvou aos ídolos. Mesmo quando todos pecaram, Benjamim permaneceu fiel.
O arco de Benjamim representa essa precisão espiritual, acertar o alvo mesmo quando ninguém está vendo. O sentido de Kislev é o sono, ou seja, sonhos proféticos. O milagre oculto acontece quando você dorme, enquanto não está olhando. É a fé invisível. Depois temos o mês de Tevet. Tevet é o mês da resiliência. No dia 10 do mês de Tevet, os babilônicos cercaram Jerusalém. O cerco começou, o fim estava próximo, mas o povo resistiu. A tribo de Tevet é a tribo de Dan. Dan significa julgar. Jacó disse: Dan será uma víbora no caminho. A serpente é perigosa, mas também é símbolo de julgamento e disciplina. A constelação do mês de Tevet é a constelação de Gedi, a cabra, o Capricórnio. A cabra sobe montanhas, ela não para, ela sobe mesmo em terreno difícil. A conexão é: Tevet ensina resiliência. Dan é a tribo que julgava e aplicava justiça mesmo quando doía. O sentido de Tevet é a raiva, mas não a raiva explosiva, a raiva canalizada. A cabra sobe e você também pode subir, não desista. Depois temos o mês de Shivat, o mês da bênção. No dia 15 desse mês, celebramos Tu B'Shivat, o ano novo das árvores. É um mês de agradecer pela terra, pelos frutos, pela abundância. A tribo de Shivat é a tribo de Asher. Asher significa abundância ou felicidade. Jacó disse: do pão de Asher será farto. Asher era a tribo abençoada com azeite, com terras férteis, com prosperidade. A constelação de Asher é a constelação de Deli, de Aquário, que é a tradução para balde. A água é vida, é nutrição, é bênção que flui, que é derramada. A conexão é que Asher recebeu bênçãos materiais, mas não as guardou para si. Abundância que se compartilha. O sentido de Shivat é o sentido de comer, celebrar os frutos da terra com gratidão. Aquário derrama sua água, Asher derrama sua bênção, ambos canais de prosperidade. Por fim, o último mês do calendário bíblico religioso, o mês de Adar, o mês da alegria. A tradição nos diz: quando chega Adar, aumentamos a alegria. Por quê? Porque em Adar aconteceu o milagre de Purim. O decreto de Ramã foi revertido. A tristeza se transformou em celebração. A tribo do mês de Adar é a tribo de Naftali. Jacó disse: Naftali é uma gazela solta. Agilidade, leveza, velocidade para correr em direção ao bem. A constelação do mês de Adar é a constelação de Dagim. Em hebraico significa peixes. Os peixes estão sempre na água, escondidos. Não vemos a sua existência de forma plena, mas eles estão lá. São os milagres ocultos. A conexão é que Purim é um milagre escondido. O nome de Deus não aparece nenhuma vez explícito no livro de Esther. Tudo parece coincidência lá, mas os peixes veem o que está oculto. O sentido de Adar é o riso, porque quem ri do sofrimento já o superou. Naftali corre com leveza, Adar transforma peso em dança. 12 meses, 12 tribos, 12 constelações. Talê, Shor, Teumim, Sartan, Arié, Betulá, Mosnai, Akrav, Keshet, Gedi, Deli e Dagim. Agora você pode ver. Não é uma tabela aleatória. Cada conexão tem a sua lógica espiritual. A liderança de Judá com o cordeiro de Nissan, a parceria de Zebulun com os gêmeos de Sivan, a queda e a esperança de Av com o leão. Isso é um mapa espiritual. Cada mês carrega uma energia, cada tribo carrega um modelo, cada constelação carrega um símbolo. E o mês em que você nasceu, onde ele entra. Isso não é sorte, é um chamado para espelhar naquela tribo, naquela energia, naquele sentido, a missão da sua vida. E aqui eu preciso fazer uma pausa importante, porque tem um equívoco grande que tem se espalhado na internet. Você encontra hoje pessoas dizendo: eu nasci em Nissan porque eu sou da tribo de Judá. Ou, se você é de Leão, você é da tribo de Judá. Isso não é exatamente assim. Pelo menos
não no sentido literal, não no sentido biológico, físico. Pertencer fisicamente a uma tribo de Israel é algo muito mais complexo do que isso. Envolve linhagem paterna, regras da Torá, genealogia, casamentos, heranças da terra e etc. E essa realidade no âmbito físico está atualmente suspensa. Nós não sabemos com certeza hoje de qual tribo cada judeu descende. Só o Messias, quando vier, vai redefinir isso com certeza. Então, quando alguém diz, eu sou da tribo de Dan porque nasci em Tevet, isso é algo espiritual, é simbólico, não é físico. A conexão existe, ela é real, ela é poderosa, mas é uma afinidade espiritual, uma orientação de vida, um norte, e não uma declaração de pertencimento tribal no aspecto literal. O rabino Yitzhak Aharon Pincus, no seu livro Astrologia Kosher, diz algo maravilhoso. Deus congela a energia celestial do momento em que nascemos e a implanta dentro de nós. Então sim, se você nasceu em Kislev, há uma afinidade espiritual com a tribo de Benjamim ligada à sua alma, com a energia do milagre oculto de Hanukkah, e isso serve como modelo para a sua vida espiritual, mas não significa que você é da tribo de Benjamim. E este é o grande equívoco que anda por aí. Feito este esclarecimento, continuemos com a pergunta: então, o que você faz com todo este conhecimento que você recebeu nesta aula? Primeiro, você vai parar de se preocupar em descobrir de qual tribo você é fisicamente. Isso não é algo que você possa saber agora com certeza, e está tudo bem. Depois, em segundo lugar, você vai olhar para o mês em que você nasceu, descobrir qual é a sua tribo, a tribo associada a este mês de seu nascimento, e perguntar quais são as qualidades espirituais desta tribo. Se você nasceu em Nissan, trabalhe sua liderança, aprenda a falar com verdade, redima situações ao seu redor. Se você nasceu em Ave, desenvolva a sua audição espiritual. Aprenda a ouvir Deus até no silêncio. Se você nasceu em Adar, cultive a alegria que transforma sofrimento, dor em celebração. Terceiro, por último, use o calendário judaico como um guia. Cada mês você já sabe qual tribo está no comando para aquele respectivo período. Você pode então se conectar com aquela energia intencionalmente, mesmo que não seja o seu mês de nascimento, enquanto você nele estiver. Isso é o oposto da astrologia pagã. Na visão pagã do horoscopismo, os astros determinam você. Na visão bíblica judaica, os astros indicam uma energia e você tem livre-arbítrio para usá-las para o bem ou para o mal, e as domina. No próximo vídeo dessa série, vamos falar sobre as 3 primeiras Mazalot, os meses de Nissan, Iyar e Sivan, para que você possa compreender como se comportar nesses respectivos meses e também entender um pouco melhor a sua natureza a partir do mês em que você nasceu. E você não vai querer perder isso. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora e deixa aqui nos comentários qual é o seu mês de nascimento e o que você achou mais surpreendente nessa conexão entre as tribos e as constelações. Eu leio todos os comentários, vai ser um prazer ler o seu também. Então, eu sou o Rabino Isaac. Até o próximo vídeo, em que começaremos a falar do Mazal por Mazal, constelação por constelação, e você poderá avaliar melhor o seu caminho individual. E lembre-se, os astros mostram o caminho, mas quem anda é você.